Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Aqui é o professor Marco Aurélio e eu ajudo engenheiros e engenheiras, arquitetos e arquitetas a faturar R$20 mil por mês com laudos acústicos. O pessoal está chegando, vamos aguardando aqui, que hoje nós retomamos as nossas lives. Lives onde a gente quer divulgar o conhecimento, onde a gente quer compartilhar resultados, mostrar o que eu conquistei quando eu me propus a trabalhar com acústica, dedicado 100% do meu tempo a isso, e o que os meus alunos têm conseguido, o que os meus alunos têm alcançado trabalhando com acústica. O meu papel aqui não é querer ensinar ninguém, isso faz parte de cada um. O que eu me proponho aqui hoje é compartilhar e motivar, estimular, na verdade, inspirar engenheiros a resgatar aquilo que ele tem de mais sagrado, de mais forte dentro de si, para que dentro da engenharia, especificamente na área de acústica, vocês, engenheiros, sejam capazes de alcançar resultados extraordinários. Resultados do qual trabalhar com engenharia, trabalhar dentro da acústica, ser consultor em acústica, proporciona com ganhos acima de R$20 mil por mês. É uma alegria grande estar aqui com vocês, é uma satisfação muito grande compartilhar o que... Nós estamos em dezembro. A gente se encontrou muito intensamente em 2022. Esse ano eu fui mais tímido e eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu. O que dentro da acústica eu realizei, eu tenho alcançado, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou engenheiro mecânico de formação, especializado em engenharia de segurança do trabalho, e eu atuo na área de acústica desde 1997. Sim, no milênio passado ainda. A gente combinou a live aqui às 9 horas, falta 2 minutos. Então vamos aguardando enquanto o pessoal se apresenta. E hoje eu quero falar especificamente da engenharia mecânica. Muita gente me pergunta, Marco, engenheiro mecânico trabalha com acústica? Eu vou falar, já adiantando aqui, todos os engenheiros trabalham com acústica. Marco, mas eu nunca vi na minha formação, na minha universidade, no meu meio de engenheiros, acústica. É porque não é uma área tão explorada. E só por isso já é uma grande oportunidade para que engenheiros possam atuar. Mas tem demanda? Eu preparei aqui um roteirinho, na verdade aqui alguns temas, e o mercado é um desses temas que eu quero conversar com vocês. Tem demanda? O que eu vou falar para vocês? O som, ele faz parte da natureza dos animais. E faz parte de uma forma muito intensa do ser humano, do homem, da mulher, da criança. Através do som a gente se comunica. Através do som a gente passa informações. Através do som a gente se interage. E através do som a gente pode entrar em estado de alerta. E aí vocês vão perguntar, mas o que o engenheiro mecânico tem a ver com isso? Primeiro a gente vai voltar e definir som. O que é som? Som é uma flutuação da pressão sonora. Som é uma flutuação da pressão atmosférica, quando essa é submetida a uma perturbação, e essa perturbação se propaga através de ondas sonoras. E essas ondas sonoras, obrigatoriamente, elas necessitam se propagar através de um fluido. Diferente da onda eletromagnética, a onda sonora é uma onda mecânica. Ela precisa de um meio físico para que se propague. Normalmente esse meio físico são fluidos, no nosso caso o ar. Eventualmente nós vamos ter estruturas, o som se propagando através de um meio material sólido, e que também é estudado pela engenharia, no nosso caso hoje da engenharia mecânica. E o que eu tenho para dizer com vocês? Sendo uma perturbação do meio, propagando através de um fluido, propagando através de um material sólido, nós temos aqui duas grandes áreas da engenharia mecânica. A mecânica dos fluidos
e a mecânica dos sólidos. Então, dentro desses dois aspectos, o engenheiro mecânico já estuda a raiz da formação das ondas sonoras, que é uma perturbação do fluido, que a gente começa nas equações constituintes do meio, equações de propagação de onda e equações de Navier-Stokes. Quando a gente fala de um sólido, a gente parte aqui para as condições de modos e frequências naturais, vibração. E vibração, sendo uma disciplina da engenharia mecânica, nós estudamos, como engenheiros mecânicos, a geração e propagação de ondas mecânicas, ondas de vibração, que se transformam em ondas acústicas quando há a interação sólido-fluido. A gente chama na engenharia de interação fluido-estrutura. Mas sem entrar no mérito acadêmico, sem entrar nas equações que geram o... Eu me distraí aqui com os meus meios. Deixa eu apagar aqui os barulhinhos. A gente já viu, percebemos aqui agora. O som, ele pode distrair. E ao mesmo tempo que o som pode ser agradável, uma música, um passarinho, uma pessoa com uma voz muito encantadora, o som ele pode ser perturbador. Um barulho, um estampido, e tudo isso gera uma situação de muito incômodo ou muita satisfação. E o que a acústica ela tem a ver com o dia a dia da engenharia? Eu vou falar para vocês tudo. Como engenheiro mecânico, deixa eu apresentar aqui 2 livros para vocês. Esse livro é um livro do professor Samir, um grande pesquisador na Universidade Federal de Santa Catarina, dentro da escola de engenharia, dentro da engenharia mecânica. Ele conduziu por muitos anos um grupo muito ativo, desenvolvendo conhecimento e prestando serviços na área de acústica. Um outro livro muito interessante que eu posso recomendar, também dentro da engenharia mecânica, Acústica aplicada ao controle de ruído, do professor Silvio Bistaffa. Também, deixa eu pegar aqui, ó, só para ler um pouco dele aqui, ó. Engenheiro industrial mecânico, mestre e PhD pela Universidade da Pensilvânia. Eu acho que por último ele trabalhou na USP. Eu não sei se ele já aposentou, mas também conduziu brilhantes trabalhos dentro da escola de engenharia, dentro da engenharia mecânica. E quando a gente fala, que eu trago aqui e eu prometo, eu quero ensinar vocês a ganhar 20 mil reais por mês, mais do que ensinar engenharia, deduzir uma equação, resolver uma equação, só para poder a gente aqui adoçar e lembrar aqui da engenharia, uma equação parcial, equação diferencial parcial de segunda ordem com coeficientes constantes. A gente resolve ela por separação de variáveis, enfim, uma loucura. Mas o que isso tem a ver com a gente? Nós temos grandes mercados que a acústica é importante e que o profissional, tendo conhecimento desse mercado e tendo conhecimento da disciplina, ele pode fazer uso de suas habilidades, de seu conhecimento para resolver problemas. O engenheiro foi treinado, o engenheiro foi capacitado a resolver problemas, a melhorar o mundo, a melhorar o meio ambiente, a reduzir os esforços, a aumentar a segurança, a melhorar aquilo que nos faz bem, a reduzir, a mitigar aquilo que nos faz mal. Então nós temos o primeiro mercado aqui, que é o mercado de laudo. O som, ao mesmo tempo que alegra, o som incomoda. E o incômodo, ele gera uma insatisfação muito grande. Em que sentido? Uma música que não me agrada, uma informação que não me agrada, um nível sonoro elevado que atrapalha eu a me comunicar, um nível sonoro que não permite com que eu me concentre. E as pessoas, quando imersas em um ambiente sonoro propiciado por um vizinho, nós temos aqui o ruído, um problema do direito de vizinhança.
E nós, engenheiros, nós, peritos, nós somos os profissionais capacitados, habilitados a mediar, a responder tecnicamente as divergências, as questões relacionadas ao ruído. Ontem eu estava em Belo Horizonte. Hoje eu estou aqui em Campo Belo. Campo Belo é sul de Minas. Mas em Belo Horizonte eu fui para avaliar o som em um apartamento, que esse som ele era gerado na academia do edifício. O morador, quem me contratou para gerar uma prova técnica, ele todos os dias é despertado pelos níveis sonoros que adentram o seu apartamento a partir de 5 horas da manhã. Ontem eu cheguei lá às 4h30. Eu liguei os instrumentos 5 horas, 5h20 começou as primeiras perturbações por causa da academia. O nível sonoro dentro do apartamento, sem a academia, ele girava ali em torno de 20 e 25 decibéis. Quando a academia entrou em operação, as primeiras atividades, picos de ruído devido aos instrumentos de musculação se colidiam ou com o piso ou com o suporte, nós alcançamos valores de 45 decibéis. Uma diferença de 20 decibéis. Isso é o suficiente para que a gente perceba e para que isso nos desperte. Imagina um profissional que programa para acordar às 6 da manhã, ele tendo que acordar às 7 horas, porque foi despertado por um som de um terceiro, da qual ele não tem defesa. Não tem janela acústica, não tem elemento, a não ser que ele faça um apartamento dentro do apartamento. A gente chama de box na box. Seriam paredes desacopladas da parede atual, piso flutuante e forro flutuante. Tudo isso gera um prejuízo, um desconforto muito grande. Um outro mercado é o mercado de laudo em si. Um laudo que pode ser uma necessidade para que empresas obtenham o alvará emitido pela prefeitura ou uma licença ambiental de operação. Uma indústria ela precisa cumprir as obrigações ambientais, dentro delas a contenção da propagação do ruído para as áreas vizinhas habitadas, para as áreas externas. Então, nesse sentido, o laudo se faz necessário para comprovar que o comércio, que as atividades urbanas e que as atividades industriais não emitem ruído acima de limites. E limites esses que não são impostos por uma burocracia, são limites que são estudados por um grupo de pesquisadores bastante heterogêneo, com engenheiros, com fonoaudiólogos, com biólogos, com médicos, uma gama muito grande de profissionais que estudam e avaliam o impacto do som no comportamento, na saúde, na questão psicológica. A gente tem psicólogo avaliando também. Então o som ele tem um impacto muito grande. Eu gosto sempre de falar, hoje eu moro em um apartamento. Se eu descer lá na garagem agora, com um vidrinho de solvente, e começar a limpar a roda do meu carro que está suja por sujeira, por asfalto, é capaz de um vizinho ver eu trabalhando com solvente, perguntar o que eu estou fazendo e falar, estou limpando a roda do meu carro. É muito provável dele não se importar, ou até mesmo ele falar, se sobrar um pouquinho, você guarda para eu limpar o do meu carro também? Mas basta eu colocar o som aqui no meu apartamento um pouquinho acima do que é aceitável, que os vizinhos me expulsam do prédio. Quem tiver em dúvida, dá um Google aí. Mas não dá agora não, deixa a live terminar. Assassinato por causa de barulho. É muito comum, infelizmente, esse é um impacto negativo muito comum nas cidades, nos meios urbanos. Por quê? Com a geração sonora acima de limites aceitáveis,
A pessoa entra num estado psicológico de transtorno tão grande que ela chega a fazer essas atrocidades. Agressão física, alterações significativas de comportamento. Tudo isso já justifica o quê? Que seja regulamentado, que seja limitado os níveis sonoros. Então aqui mais uma área de trabalho, laudos. Laudos para alvará e laudos para licença ambiental. Um terceiro mercado interessante é o projeto. Engenheiro mecânico, máquinas, estruturas. Então projetarmos máquinas que sejam de baixa emissão de ruído. Hoje é muito comum nós termos os motores automotivos, que geram muito menos ruído, não vou nem falar do elétrico, motor de combustão, que geram muito menos ruído que os mesmos motores, mas que eram um projeto dos anos 70, dos anos 80. Então sim, o engenheiro mecânico, no estudo da geração, formação do ruído, ele é capaz de projetar um elemento, uma estrutura, um produto, do qual tenha baixa emissão de ruído. Um trabalho assim bem interessante que eu fiz dentro da engenharia mecânica foi avaliar o ruído de uma embarcação. Toda embarcação ela tem que cumprir critérios de ruído. Por quê? As pessoas ficam ali imersas nesse ambiente por dias, quiçá mês. Uma pessoa pode passar mais de um mês dentro de uma embarcação, 24 horas. Imagina um profissional 24 horas em um ambiente extremamente ruidoso. Então sim, uma embarcação tem limites rigorosos de ruído na área interna, do qual um engenheiro naval, um engenheiro mecânico vai fazer a avaliação. Eu participei então de 4 projetos de embarcações de navios lançadores de âncora. Nesse mundo náutico, o pessoal do offshore principalmente, tem uma família de navios que dão suporte à produção de petróleo. E dentro da produção, da exploração de petróleo, nós temos navios transportadores de carga, navios lançadores de âncora, navios de reboque, navios de produção, navios de prospecção. Então esse ambiente ele é muito vasto, navio cargueiro, navios container, navios graneleiros, enfim. E o nível de ruído, principalmente devido à interação fluido-estrutura, da qual a água que é excitada pela hélice, ou do propulsor principal, ou do bow thruster, ou até mesmo dos posicionadores dinâmicos, essa turbulência do fluido em contato com a estrutura gera vibração, que por sua vez nível de ruído interno. Como que a gente controla? Alterando o comportamento dinâmico da estrutura. Dentro da engenharia mecânica, a relação massa, mola, amortecimento, né? A gente vai trabalhar massa, rigidez e fator de amortecimento. Alterando isso, a gente consegue alterar a geração e a propagação de ruído. Dentro de um outro cenário, nós podemos trabalhar com atuações após essa geração. Um dos exemplos mais comuns dentro de uma embarcação são as paredes desacopladas, parede dupla. Então nós temos o costado com a estrutura metálica do navio, da embarcação, e nós podemos ter um desacoplamento estrutural de uma segunda parede interna, que ela fica desacoplada do casco do navio por meios de isolador e de vibração, ainda internamente com o advento de um material de absorção sonora, por exemplo, em uma embarcação lã de rocha. Então olha que legal o teu exemplo que eu estou trazendo para vocês. Um exemplo no qual o engenheiro mecânico vai alterar a estrutura mecânica de um produto, no caso o navio, para que esse emita menos ruído nas áreas de trabalho. Imagina, no passadiço, o passadiço é o local onde fica o comandante, o primeiro oficial, o piloto, que vai conduzir a embarcação. Ele recebe uma informação auditiva, uma informação audível, uma informação sonora, e ele não entende, não ouve, por exemplo, um alarme, uma coordenada, uma orientação. Então, a necessidade de um nível sonoro adequado no passadiço, ela é obrigatória. Ao mesmo ponto, na sala de comandos, onde ficam o chefe de máquinas, onde ficam os... Me fugiu agora os termos, que no meio
naval os termos são bastante específicos, né? Mas ele também tem a necessidade de um ambiente acústico adequado. Deixa eu dar uma bicada no café aqui. Um café cheiroso. Do meio acústico adequado. Marco, aonde que entra o engenheiro mecânico nessa brincadeira aí? O engenheiro mecânico entra lá atrás no projeto, papel, onde vai se fazer cálculos para quê? Avaliar a resposta dinâmica da estrutura. Isso em um nível mais avançado, ele vai ser feito por vias de modelos numéricos, modelos ali de elementos finitos, elementos de contorno, elementos discretos, enfim. Após esse sistema, nós vamos ter na construção. Uma vez projetado a construção, a resposta acústica é feita nos detalhes. Se a gente tem um desacoplamento, mas ao mesmo tempo temos alguma parte da estrutura que entra em contato com o casco do navio, por exemplo, ali nós vamos ter uma ponte acústica, um curto-circuito acústico, onde a impedância ela vai se reduzir e a propagação da onda se dá com muito mais facilidade. Então o engenheiro ele vai acompanhar a obra para garantir que o projeto vai ser executado com todos os detalhes. A acústica é detalhe. Então o engenheiro mecânico entrou aqui no projeto do produto. Eu estou falando de navio, mas pode ser um carro. Eu estou falando de carro, mas pode ser um trem. Eu estou falando de trem, mas pode ser um avião. Eu estou falando de avião, mas pode ser uma estrutura metálica de uma edificação. Pode ser a laje de um edifício. A resposta dinâmica dessa laje do edifício, ela vai favorecer ou ela vai dificultar a propagação sonora, por exemplo, dos equipamentos e máquinas instalados nessa laje. Chiller, Fancoi, máquina de tração do elevador e por aí vai. Então nós, engenheiros, trabalhamos no projeto, na execução e instalação do projeto, da obra, e na sequência, na verificação física do resultado desse cenário. Um produto, um sistema, um local. Quais são os níveis sonoros emitidos nesse local? E como que a gente avalia isso? Através do sonômetro. Então sim, o engenheiro projetou, o engenheiro construiu, o engenheiro verificou e o engenheiro agora checa com o uso de um sonômetro. Então nós, engenheiros, especificamente hoje falando para os engenheiros mecânicos, e todos os outros são bem-vindos. E vocês vão aprender uma coisa: o conhecimento de uma área enriquece a outra. Hoje eu, engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho, eu faço muito uso dos conhecimentos da engenharia civil quando eu vou avaliar o ambiente construído. Eu faço muito uso do conhecimento da arquitetura quando eu vou avaliar acústica de salas, acústicas internas. Eu faço uso do conhecimento da engenharia química quando eu vou avaliar um sistema completo, por exemplo, uma linha de produção de uma indústria química. Porque ali nós temos geradores de vapor, máquinas de fluxo e transporte, por exemplo, bombas e compressores, nós temos tubulação e válvulas. Tudo isso são meios de geração e propagação de ruído, das quais nós, engenheiros, vamos projetar, construir e avaliar. E para avaliação nós precisamos do conhecimento de acústica. Dentro da engenharia a gente vai ver os fundamentos de acústica nas disciplinas de física. Lá no ciclo básico, apesar que eu formei já nos anos 2000, tem 23 anos. Agora em dezembro fazem 23 anos que eu estou formado. E trabalhando desde 97, então 3 anos a mais. Então eu tenho 26 anos que eu trabalho na área de acústica. Mas voltando aqui, então nós aprendemos as metodologias para avaliar o som. E com o uso de um sonômetro, popularmente e erroneamente conhecido por decibelímetro. Pessoal, aqui ó, escreve aqui quem conhece por decibelímetro. Promete para mim, a partir de hoje você vai falar sonômetro, medidor de som. E não existe aquele cenário que um instrumento mais simples, mais básico, mais de hobby, aquele é o decibelímetro. Não, tudo é sonômetro. Aí nós temos sonômetro de entrada e nós temos sonômetros avançados. Nós temos sonômetros para o hobbyista e nós temos sonômetros para o cientista.
Então, aprendemos a medir. Logo, nós já estamos capacitados a fazer um laudo de ruído. E dentro dessa condição de laudo de ruído, nós podemos, eu comentei com vocês aqui no início, trabalhar com laudo. Laudo para quê? Para obtenção de alvará e licença ambiental. Um segundo tema, perícia. Eu particularmente gosto muito da perícia. Neste último ano, depois eu vou contar essa história para vocês, eu me dediquei mais a trabalhos de perícia do que trabalhos para alvará e licença ambiental. Por quê? Alguns detalhes de exigências em alguns estados. Que estado? Minas e São Paulo. Mas o que é interessante? Minas e São Paulo, dos estados mais populosos do Brasil, aonde tem pessoa, tem barulho, aonde tem barulho, tem incômodo, aonde tem pessoas, barulho, incômodo, nós temos oportunidade para o engenheiro resolver problemas de incômodo de vizinhança. Um vizinho liga o som, incomoda o outro, a máquina do elevador faz barulho no apartamento, a academia faz barulho na vizinhança, enfim. Então nós, por sabermos acústica, Marco, aonde você viu acústica? Todo mundo, 100% de vocês viu acústica, se eu não me engano agora no livro 3 da física, enfim, onde vocês viram ondas, ali vocês viram acústica. Então, dentro desse cenário, nós estamos sim habilitados por sermos engenheiros e capacitados por termos tido em nossa vida acadêmica metrologia e fundamentos de acústica lá nas disciplinas de física. Muitas das formações, e aqui especificamente da engenharia mecânica, nós vamos ter disciplinas de vibração, que todo engenheiro mecânico passou. Se eu não estou enganado, a vibração é uma disciplina obrigatória na formação do engenheiro. E, optativamente, nós temos disciplinas de controle de ruído, disciplinas de acústica experimental, disciplinas de análise modal. Então, um leque muito grande da qual os engenheiros mecânicos puderam se capacitar. Habilitado já está por ser engenheiro. Capacitar, a questão de estar treinado e dominando o conhecimento ali. E isso que eu quero trazer para vocês. Eu ensino engenheiros a faturar R$20.000 por mês, trazendo para vocês inspiração, trazendo para vocês informação de quem é o mercado e trazendo uma facilitação, uma interpretação das normas, para que vocês consigam atuar nesse mercado, resolver problemas. E resolvendo problemas, vocês vão ser remunerados por isso. Que tipo de serviço eu posso fazer, Marco? Eu posso fazer serviços na área de acústica e controle de ruído. Cada vez mais estaremos focados em produzir equipamentos, máquinas, estruturas, ambientes menos ruidosos. Vocês vão notar que alguns equipamentos domésticos, eletrodomésticos, eles vêm na caixa com o selo ruído. O que é esse selo ruído? O engenheiro, mecânico e eletricista, principalmente ali nesse desenvolvimento, algumas vezes vão ter outros engenheiros ali junto, vai se projetar, produzir e ensaiar o produto desenvolvido para que ele seja qualificado em termos de nível sonoro. Então nós temos o selo ruído. Então nós temos um viés muito grande para trabalhar nas questões de ruído, acústica. Um segundo serviço muito interessante para nós é controlar esse ruído. Quantas vezes nós andamos no veículo com um ruído estranho vindo dos pneus? O que a gente tem ali no pneu? O sistema de suspensão. O sistema de suspensão ele tem um primeiro desacoplamento estrutural com o pneu. Um pneu, um elemento elástico, um elemento de borracha, do qual desacopla o movimento do veículo com o solo. Dessa forma, evitando com que impactos se transmita para a cabine do veículo. Mais um elemento nós temos a suspensão. A suspensão composta por mecanismo de braços, por mecanismo de amortecedores, por mecanismo de desacopladores dinâmicos.
absorvedores de vibração, coxins. Tudo isso para que o movimento natural de um veículo ele seja todo retido no sistema de rodeiro e suspensão, para que essa perturbação nem gere ruído e nem gere vibração. E uma outra área, um outro mercado, outro serviço interessante para o engenheiro mecânico é o controle de vibração. Quantas vezes nós entramos em um carro e ouvimos um barulho que a gente faz a ligação a uma vibração? Então, dentro dessa vibração, nós, engenheiros mecânicos, através de conhecimento aplicado de engenharia, nós vamos reduzir o ruído e a vibração desses elementos. Qual que é a formação que eu preciso? Eu preciso ser engenheiro mais uma pós-graduação? Não. Eu só preciso ser engenheiro. A formação de engenharia mecânica é o suficiente para que o engenheiro mecânico atue com controle de ruído, controle de vibração, projeto de máquinas, equipamentos, estruturas, ambientes, edificações. Marco, edificações é do engenheiro civil. E nós, engenheiros mecânicos, compartilhamos com eles o conhecimento. Compartilhamos com eles soluções, compartilhamos com eles medições de ruído. Quem são os potenciais clientes? Porque falando aqui de negócio, a gente tem que falar de cliente. Como eu falo que ajudo a criar negócios, quando eu digo que os engenheiros vão faturar 20 mil reais por mês, é porque do outro lado a gente tem cliente. Eu, da minha formação de engenharia mecânica, eu aprendi muita coisa, eu tive muito conhecimento, mas nem tudo que eu aprendi eu consegui oferecer ao mercado. Não que o mercado não precise, mas, por exemplo, se eu for trabalhar com a produção de peças, eu preciso de uma estrutura de fábrica. Se eu for trabalhar com a produção de estruturas, eu preciso de ter equipe e equipamentos. E quando eu falo que eu ajudo vocês, engenheiros, vocês só precisam conhecer esse mercado. E aí eu tenho minha metodologia que num tripé entre o conhecimento técnico aplicado, ou seja, o conhecimento da física e da matemática aplicado ao controle e isolamento de ruído. O segundo tripé é o mapa de mercado e o networking. E aqui intrinsecamente entra a questão de vender para esse mercado, né? Marketing e vendas. O que eu tenho aqui? Quem compra, por que compra, onde compra, quando compra, como compra. Eu preciso conhecer a jornada de compras do meu cliente. Marco, como assim? O meu cliente, a primeira questão, ele é totalmente... Eu vou ensinar, pega o caderninho aí e anota. O cliente, muitas vezes, no início, ele é totalmente inconsciente do problema. Ele não está atento que existe e que está exposto a um problema. Com informação, com visita, com conhecimento, com folder, com panfleto, com uma ligação, com um e-mail, nós vamos informar esse potencial cliente de que aquilo que pode estar incomodando ele é o ruído, e ele não estava presente para isso. Então aquela pessoa que estava andando num carro de uma qualidade um pouco inferior, ou um carro que não passou pelas devidas manutenções, pode gerar um nível de ruído mais elevado, e o usuário do veículo, inconscientemente a questão do ruído, ele fica incomodado, inseguro, desatento, e ele não está presente que aquilo pode ser o nível de ruído. Então sim, eu vou ensinar vocês a trazer consciência para o potencial cliente, para que ele não seja mais inconsciente do problema. Ele passa para um segundo nível que é consciente do problema. Uma vez que ele sabe que o ruído traz problema para ele, eu vou trazer uma segunda consciência, a consciência da solução. Eu estou aqui fazendo essa live com vocês, a minha janela está aberta por questões de ventilação, e o som do ambiente, o som da rua, ele está adentrando e está me incomodando. De certa forma ele me distrai um pouco, eu tenho um esforço aqui grande para me concentrar aqui e não me distanciar de vocês,
Mas o incômodo, que já estou presente para isso, ele vem da rua. E agora eu vou passar uma consciência de solução. Eu posso colocar uma janela acústica. Então o ato de instalar uma janela acústica me traz uma redução dos níveis sonoros, ou seja, eu resolvo esse problema. Nesse cenário, então, eu estou educando meu cliente, meu potencial cliente, para que ele esteja consciente do problema e agora consciente da solução. Ele sabe que precisa uma janela acústica. E aí eu vou apresentar para ele agora mais uma informação, vou trazer mais consciência, consciência da minha solução. E eu vou apresentar para esse cliente que o ruído é um problema, é o ruído que está deixando ele desconfortável, que a janela acústica é uma solução, e que a minha consultoria, onde eu vou avaliar os níveis sonoros, especificar uma janela acústica adequada para aqueles níveis sonoros e instalar e acompanhar os resultados dessa janela, vão trazer um estado de satisfação para o cliente. E isso, eu trouxe consciência da minha oferta. Eu, como engenheiro mecânico, trazendo para ele solução. Uma edificação, uma janela acústica, uma máquina, um sistema de desacoplamento mecânico, o famoso coxinha, a famosa suspensão. Vamos trabalhar uma suspensão mais equilibrada para desacoplar os elementos da cabine do carro. E muitas vezes fazendo os laudos para garantir com que isso está adequado. Trazendo essa consciência dentro do segundo pilar, eu trago aqui o terceiro pilar. Ninguém consegue vender aquilo que não conhece. Ninguém consegue vender aquilo que não acredita. Ninguém consegue vender aquilo que ele não domina. Então o terceiro pilar é dominar a aplicação do conhecimento prático do acústica aplicada. Para quem? Para o mercado, dentro do segundo pilar. E o que quer dizer isso? Experiência. Então eu trago para vocês, dentro das minhas mentorias, aqui nas lives, estudos de caso, aonde nós vamos pegar o conhecimento técnico aplicado para um mercado mapeado e trazer solução. Uma vez que eu sei que janela acústica é solução, toda vez que eu identificar o problema edificação, ruído externo, eu já sei que janela acústica é uma potencial solução. Isso baseado em estudos de caso pretéritos. Conhecimento anterior, a famosa experiência. Isso ajuda vocês a ter vocabulário. Eventualmente eu posso trazer aqui um vocabulário mais técnico, da qual eu me distancio muito de vocês. Se eu começar a falar de análise modal, de resposta dinâmica, da impedância, da inertância, da reatância, tudo isso eu vou me espantar, vou me distanciar de vocês. Ao passo que eu tenha um vocabulário compatível com vocês, engenheiros, e vocês, engenheiros, com o mercado consumidor, esse vocabulário, os estudos de caso, o conhecimento técnico aplicado e o mapa do mercado, vocês vão gerar negócios que permitem vocês ganhar 20 mil reais todos os meses. Nós temos um grande cliente, é o cliente doméstico. O usuário doméstico ele vai ter problemas com os vizinhos, quando ele é residente em uma edificação multifamiliar, o famoso edifício. É um ruído que vem de cima, é um ruído que vem de baixo, é um ruído que vem do lado e é um ruído que vem da área externa. Nós temos um segundo mercado muito grande, que é o comércio. E as pequenas produções fabris dentro de uma área urbana, por exemplo, uma pequena marcenaria, uma pequena marmoraria, uma pequena fábrica de confecção, uma pequena produção na área urbana. Esse cliente demanda laudos para obtenção do alvará e da licença ambiental. Nós temos um outro mercado muito grande, que é o da indústria. Grandes dimensões, grandes máquinas, grandes problemas. E nós, engenheiros, vamos entender as fontes, vamos entender os meios de propagação e vamos fazer as medições dos níveis sonoros emitidos, fazer a vinculação com as fontes sonoras
identificar as áreas vizinhas afetadas e com esse conhecimento trabalhar em projetos, trabalhar em laudos, trabalhar em consultoria. Eventualmente uma resposta administrativa pode ser suficiente. Eu falei então do mercado, falei de alguns serviços, falei da formação. Vamos falar de alguns clientes, né, que a gente está comentando aqui. O doméstico, comércio, indústria, perícias. Perícias no mais amplo sentido da palavra perícia. O que é perícia? Em casos judiciais onde as partes não se entenderam de forma individual, elas recorrem ao juizado para que haja uma mediação, onde que o juiz, fundamentado em leis e no conhecimento jurídico, ele possa resolver problemas de desentendimento entre duas partes, fundamentados em uma legislação que no Brasil nós temos a legislação muito apurada para ruído ambiental, para ruído de produtos, para ruído de máquinas, enfim, para ruído no ambiente de trabalho. E esse meio pericial, nós temos questões de autores, então é a parte da qual percebe o impacto sonoro advindo da vizinhança, advindo de terceiros, e ela aciona a justiça para buscar um suporte jurídico e ter uma resolução daquela demanda, daquele problema que ele tem. E em juízo ele vai apresentar provas, em juízo ele vai apresentar o questionamento e a solicitação. E aqui nós temos a presença de um engenheiro que vai ajudar, o assistente técnico pericial. Na outra ponta nós temos a parte reclamada, nós temos ali o réu, nós temos a parte que foi solicitada que os níveis sonoros sejam reduzidos. Essa parte precisa se defender. Ela também vai fazer uso do profissional engenheiro, aqui no sentido mais amplo da palavra, todos os engenheiros podem, para que seja desenvolvido um laudo pericial identificando se a outra parte tem razão e, caso a tenha, e muitas vezes tem, quais as medidas de controle podem ser feitas, porque muitas vezes algumas ações imediatas elas podem ser já realizadas. Por exemplo, a alteração do local onde as máquinas, onde a fonte sonora se encontra. Uma questão administrativa. Limitar o horário de funcionamento daquela máquina, equipamento, instalação. E se defender perante o juízo da acusação. E negociar uma adequação fundamentada num conhecimento prévio do seu ambiente. E uma terceira parte que dentro de um mesmo processo pode existir, a figura do perito judicial. Quem é o perito judicial? Obrigatoriamente é um profissional de nível superior. Marco, sempre. Eventualmente o perito não consegue nomear um profissional de nível superior naquela área, naquela região, ele pode se fazer o uso de um profissional de nível técnico. Não é tão comum, mas acontece em uma quantidade significativa de vezes. Marco onde? Aonde o juiz não tem um corpo técnico de nível superior com o conhecimento necessário para trabalhar naquele tema. Então, dentro de uma ação judicial, nós temos 3 grandes oportunidades. Assistente técnico do autor, assistente técnico do acusado e o perito judicial. 3 profissionais em nível de engenharia que vão realizar avaliações de ruído para se trazer a verdade técnica do caso. Para o engenheiro mecânico, uma área muito interessante também é o projeto de máquinas. Eu lembro que eu coordenei um trabalho para a maior empresa produtora de petróleo do Brasil. E dentro dessa área, uma fonte sonora bastante presente eram os motores elétricos. O pessoal da engenharia elétrica, olha só, em vocês agora. Eles concebem
um produto, motor elétrico, que tem um sistema de carcaça e de rotor com elementos elétricos, eletromagnéticos, eletromecânicos, que geram movimento, torque e potência, de forma a gerar um trabalho desejado. E esse motor ele gera calor. Por gerar calor, ele pode deteriorar os elementos que o constituem, muitas vezes a bobina, de forma que, queimando a bobina, o motor elétrico ele perca a sua função e ele deixa de funcionar. Então, um elemento de proteção do motor elétrico é o sistema de ventilação e resfriamento do motor, composto por um ventilador. E esse ventilador ele é um gerador de movimento fluido, consequentemente, movimentos turbulentos e que geram ruído. Para quem é tarado aí com as equações, são principalmente elementos de quarta ordem, ali na geração de vórtices, que fazem a geração e propagação do ruído. Mais um cafezinho aqui. Tá esfriou, mas tá gostoso. Então, dentro do projeto de máquinas, como eu controlo o ruído de um motor elétrico, por exemplo? Alterando a dinâmica da estrutura, para que a estrutura, quando exposta à vibração, ela emita menos ruído. Uma alteração geométrica do motor. Para quê? Para que eu tenha menos geração de vórtices, menos geração de fluxo turbulento e geração de ruído. Eu posso trabalhar na geometria do ventilador, as pás retas, pás inclinadas para frente, pás inclinadas para trás, pás aerodinâmicas. Tudo buscando o quê? Toda aquela energia que a gente não entrega em trabalho ao fluido, a gente pode entregar em meios de vibração da estrutura e em meios de dispersão por vorticidades, por recirculação no fluido. Isso tudo gerando ruído. Então, se a gente consegue otimizar essa condição de fluido, a gente reduz os níveis sonoros. Então, trabalhando no projeto de máquinas. Eventualmente, uma máquina já construída, uma máquina da qual a gente não tenha gestão sobre modificações, eu não posso pegar meu carro e alterar vários sistemas deles. Por quê? Porque são sistemas de segurança do veículo. Então ele só pode ser feito mediante um trabalho de engenharia e um trabalho de homologação nos órgãos que controlam os veículos. Eu posso fazer muita coisa, mediante ter sido feita por engenheiro e homologada no CONTRAN, homologada nos órgãos que fiscalizam. Pessoal que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou retomando agora em dezembro, assim como eu comecei em janeiro, mais ou menos em março eu parei, aqui o meu compartilhamento do meu conhecimento. Eu não quero trazer para vocês história de livro. Eu quero trazer para vocês a minha história. Aquilo que eu fiz e que deu certo e aquilo que eu fiz que não deu certo ou que não deu tão certo. Então todas as minhas lives, toda a minha comunicação, ela é fundamentada no terceiro pilar, que é a minha experiência própria. E eu vou trazer para vocês aqui vários casos que eu me deparei em mais de 25 anos de mercado, acústica, para que eu consiga inspirar vocês a dar o primeiro passo. Olhar para dentro da acústica e entender do que a gente está falando. E dar o segundo passo. Começar a se qualificar para que depois você dê o terceiro passo, gerar negócios. E dentro da engenharia, como engenheiro, criar uma carreira de sucesso. O ano passado, 2022, eu faturei em média 28 mil, 30 mil reais por mês. E esse ano eu quis dar uma acelerada
para que com bastante legitimidade eu possa trazer para vocês aquilo que deu certo nesse mercado de acústica. E esse ano de 2023, eu elevei meu faturamento a uma média aí de 42, tá beirando os 50. Eu preciso apurar agora, dezembro, né? Final de dezembro, com tudo que eu tenho para entregar, eu consigo apurar. Mas eu quero trazer para vocês bastante legitimidade. Porque o que eu tenho para apresentar para vocês não é um conhecimento do meu professor, não é o conhecimento do livro, não é um conhecimento do congresso que eu fui. É o conhecimento da engenharia mecânica aplicada em campo. É o conhecimento da engenharia de segurança do trabalho aplicada em campo. É o conhecimento da engenharia civil aplicada em campo. É o conhecimento da engenharia elétrica aplicada em campo. É o conhecimento da engenharia de materiais aplicada em campo. É o conhecimento aplicado. É isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu espero inspirar bastante todos vocês, porque nós já estamos na virada do ano. E agora 2024, tudo vai se potencializar. Por quê, Marco? Uma vez que as pessoas conhecem, elas não esquecem. Uma vez que as pessoas têm presença para um cenário, ela vai estar sempre presente para aquilo. Eu lembro que eu era criança, tinha uma brincadeira que era o Fusca Azul. A gente ia fazer viagens e o pai falava para a gente ficar quieto. Olha só, quem achar o Fusca Azul e falar primeiro, ganha 1 ponto. Quem tiver mais ponto, pode escolher o picolé. Então aquilo, a gente que não estava vendo Fusca Azul, a gente via Fusca Azul à distância. Fusca Azul, aonde? Lá na frente, da frente do caminhão. Fusca Azul aonde? Aqui do lado. A gente não estava presente, mas na hora que a gente entendia que estávamos buscando o Fusca Azul, era igual praga. A gente via Fusca Azul em todo lugar. O olho não enxergava, mas a gente já estava vendo o Fusca Azul lá na frente. Lá atrás. É uma brincadeira da minha época, mas trazendo para vocês aqui essa experiência, uma vez presente para o Fusca Azul, você vai ver Fusca Azul sempre. E o que eu quero trazer para vocês aqui é a presença da acústica. Então eu quero que vocês estejam atentos agora. Quando a live terminar, vocês vão fazer um exercício. Vocês vão fechar os olhos e vão começar a identificar o que existe ali no seu ambiente. Veículos na área externa, animais. Agora à noite menos passarinho, mas eventualmente a gente tem aves. Aves é passarinho, né? Mas aves voando de volta pro ninho delas. Aqui na minha área é muito comum de manhã cedo e no final do dia, maritacas. Maritaca, para quem não conhece, é aquele mini papagaio verdinho. O pessoal da biologia agora vai me crucificar, mas estão certo. Mas enfim, aquele passarinho verdinho, muito bonitinho, mas que faz um barulho que Deus o livre. Fiquem presente para as máquinas, fiquem presente para o seu computador. Quem está aí com o notebook vai começar a perceber. Eu tenho ruído da ventoinha. Máquina de lavar roupa. A geladeira. Quantas vezes a gente ouve o fluido percorrendo dentro da geladeira? Marco, eu nunca vi, isso é coisa de doido, é. Literalmente é coisa de doido. Mas vocês precisam começar a ficar presentes para que vocês percebam o ambiente sonoro que nós estamos. Vocês querem ver o quão é desagradável? Vai dormir e deixa o chuveiro pingando. Faz esse experimento. Eu tive um colega que, com a parceira dele, ele resolveu fazer um encontro amoroso. E nesse encontro amoroso, ele ligou o sistema do celular, Bluetooth, no sistema de caixa acústica. Por exemplo, essa aqui, ó. Uma caixinha acústica muito comum. E ele, no encontro amoroso dele, ligou a caixinha acústica com o Bluetooth do celular e ligou o YouTube. Não necessariamente para ver vídeos, mas para ver uma sequência que ele gostava. Qual que é o problema?
o meu amigo não assinava o YouTube Premium. E no meio da musiquinha romântica da qual ele levava ali o relacionamento amoroso dele, apareceu a propaganda. Oi, aqui é da Casas Bahia, quanto... Enfim. Olha como o som ele pode quebrar um clima, o som ele atrapalha. Tá em dúvida? Anda de carro e começa a ouvir um barulho esquisito. Você vai parar e vai verificar se não é nada que pode comprometer a sua segurança. Intrinsecamente, intuitivamente, nós usamos o som como um elemento de alerta. E tudo isso traz uma oportunidade para engenheiros estudar, para engenheiros medir, para engenheiros laudar. E é isso que eu quero trazer para vocês. A consciência do ambiente sonoro que nós estamos imersos, a consciência de quão agradável pode ser. Pensa, você chega num restaurante e uma música muito bem escolhida e muito bem apresentada. Isso é fantástico, isso é gostoso. Ao mesmo tempo, imagina você assistindo a sua série preferida e um carro de som bastante alto na porta da sua casa. Olha o ovo! Vai te incomodar. E vai te incomodar muito. Pessoal, é uma satisfação muito grande ter vocês aqui. Deixa eu ver aqui perguntas. Porque eu, na minha vontade muito grande aqui de estar compartilhando e retomando, né? Eu acho que é a primeira live que eu trago para vocês. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu fiquei um tempo sumido. Mas eu não fiquei sumido do mercado, eu fiquei sumido aqui de vocês. Porque eu precisava confirmar algumas coisas. E acreditem, nesse tempo eu consegui fazer um trabalho com um valor acima de R$200 mil. É claro que isso não é acessível para todo mundo, é um trabalho bastante complexo. Mas eu executei aqui desse ambiente, meu escritório, sozinho, e um trabalho acima de R$200 mil em 30 dias. Eu precisava disso para que eu trazer para vocês com bastante confiança e legitimidade que eu posso inclusive levar vocês acima de R$50 mil. Mas a promessa aqui é mais fácil. A promessa aqui é que eu vou ajudar vocês a ganhar R$20 mil em 30 dias. Perguntinhas, estou vendo aqui. Alex, boa noite, Alex. Olhando aqui. Deficientes auditivos também podem fazer laudos? Pode sim. O que acontece? Nós temos a instrumentação. Eu guardei a minha, você não vai mostrar. Mas na live de amanhã eu mostro para vocês. Marco, live amanhã. Eu quero vir bem intenso para vocês agora, porque eu preciso despertar isso. Me doeu muito o coração. Eu formei em 2000. Me doeu muito o coração quando alguém me falou que engenheiro estava ganhando R$3 mil no mercado. Me doeu. Nós não estudamos, nós não fomos qualificados na grandeza que nós engenheiros temos, não menosprezando as outras formações, nós não fomos treinados para ter um salário abaixo de R$10 mil. Marcos, você está sendo muito arrogante, não. Nós somos resolvedores de problema. Nós proporcionamos ambientes seguros, funcionais, agradáveis, produtivos, bonitos, enfim. E o nosso conhecimento, que não é raso, é um conhecimento aprofundado, ele merece ser remunerado. E por isso que eu trago aqui esse conhecimento aqui nesses nossos encontros. Encontros onde eu vou ensinar a vocês aonde está o mercado, como que ele compra, quanto que ele paga. E por que um deficiente auditivo consegue trabalhar? Apesar dele ter uma limitação auditiva, nós temos o sonômetro. E o sonômetro é capaz de traduzir o som em números, os famosos decibéis. Ele é capaz de traduzir o som físico em um espectro de frequência, onde através da transformada rápida de Fourier, sempre fazendo um link aqui para vocês verem que é engenharia, não é achismo. Através da transformada rápida de Fourier, quem é engenheiro sabe o que eu estou falando,
transforma aquele sinal em componentes de frequência. Então a gente consegue visualizar as características de um som, nível sonoro e espectro de frequência. Então sim, um deficiente auditivo pode e faz trabalhos de acústica. Até porque o deficiente auditivo, ele muitas vezes, algumas vezes, ele aprimora outros sensos. A percepção cutânea, a percepção de vibração, a visão. E tudo isso ajuda no som. Marco, como assim? Quando eu entro numa fábrica, vocês engenheiros mecânicos devem entrar em fábrica todo dia. Quem nunca entrou, um dia pode entrar? Só de ver, você já vai ver alguns elementos, máquinas e estruturas, vocês já serão capazes de evidenciar, olha, aquela máquina tem um potencial grande de geração de ruído. Aquela outra não, aquela ali sim. Então a visão. E eu faço muito uso da visão em campo para eu tomar as decisões de avaliação de ruído. Muitas vezes eu uso o corpo. Como assim, Marco? A sensação, principalmente na caixa torácica. Marco, como assim? Quem já foi numa roda de samba vai entender o que eu estou falando. Quando a gente tem o surdo, bom, bom, a gente tem uma variação de pressão do tórax, a gente sente o corpo vibrar. E essa sensação já nos indica que nós estamos num ambiente muito ruidoso. Então sim, um deficiente auditivo pode trabalhar. Por quê? A medição de ruído é feita através de instrumentação. Essa percepção é importante, mas o laudo, a avaliação técnica é feita por instrumentação. Diferente de outras avaliações que eu posso fazer por condições visuais, a acústica apenas por instrumentação. Mais alguma pergunta? Acho que não. Pessoal, quem tiver pergunta e tiver interesse, pode entrar aqui e conversar comigo, porque eu estou aqui para vocês. Marco, você é vendedor de curso. É muito legal. Os haters sempre vêm com pedra na cabeça da gente. Vendedor de curso, você não ganha, o que você faz? Se eu não ganho, meus alunos ganham. E nessa nova fase, onde eu vou trazer mais conhecimento, mais intenso, com mais frequência para vocês, sim, eu vou trazer a oportunidade de vocês aprenderem comigo de uma forma mais estruturada. Mas mais do que isso, sim, eu vou entregar para vocês conhecimento suficiente para vocês estarem presentes, para vocês estarem conscientes que existe um mercado e vocês decidem se vocês querem ou não participar desse mercado. Porque ele é um mercado irrestrito. Você é engenheiro, você pode trabalhar. Não tem que fazer mestrado, não tem que fazer especialização, não tem que fazer doutorado, não tem que ter instrumentação. Marco, você falou que tem que medir. Eu não preciso medir com o meu instrumento. Alguns de vocês não pensaram nisso. Dentro de uma comunidade de engenheiros, você pode fazer parceria e comprar de um parceiro a medição. Ele vai em campo sob sua orientação, sob suas metodologias, ele faz a aquisição dos dados, você compra a aquisição dos dados dele, você interpreta e você lauda, faz um relatório com os dados que alguém sobre a sua orientação vai coletar. Você fez um relatório, um laudo, sem ter instrumento. Primeira oportunidade, contratar um parceiro que vai fazer a aquisição dos dados e você vai comprar esses dados. Segunda oportunidade, você vai no mercado, empresas que fazem a locação e vão alugar um sonômetro. Sim, vocês vão fazer a locação de um instrumento de medição, eventualmente, dependendo do relacionamento, do nível de negócios, faturar com 30 dias, enfim. Aí é a capacidade de negociação. Mas realizar um trabalho sem ter o sonômetro, você aluga ele. E eventualmente, sim, você ter o sonômetro para trabalhar. O que precisa?
precisa ter o conhecimento técnico aplicado, precisa saber quem compra, precisa saber como vende e quais as informações te ajudam a vender. Pessoal, que 10 horas da noite, alguém tem mais alguma perguntinha? Alguém quer saber alguma questão? Aqui nas minhas redes sociais vocês vão reparar que agora eu estou mais intenso aqui. Que agora eu trouxe mais informação, que agora eu estou com mais... Se vocês soubessem o carinho que eu estou aqui para estar com vocês, nesse final de 2023, apresentando os meus resultados, Marco, chato, egocêntrico, tá? Apresentando os resultados dos meus alunos. Eu vou chamar a aluna aqui para conversar com vocês. E mostrar que engenheiros comuns, engenheiros que nunca trabalharam com acústica, podem gerar resultados acima de 50 mil. É uma realidade. Eu quero então retomar as lives, o compartilhamento de informação, de conhecimento com vocês, de forma que eu espero do fundo do meu coração motivar vocês, engenheiros e arquitetos, engenheiras e arquitetas, sim. Eu tenho várias alunas engenheiras, arquitetas, que estão faturando mais de 20 mil reais com laudos, com projetos e com consultoria. Na indústria pesada, na indústria da construção, não tem limite, não tem restrição. Aqui literalmente o mercado é para todos. Democrático. Nenhuma outra área tem uma amplitude tão grande de mercado consumidor. O mercado residencial, o mercado comercial, o mercado institucional e o mercado industrial. Literalmente, aonde houver pessoas, existe o potencial mercado de acústica. No restaurante. Você quer um cliente que é bastante comum para acústica? Supermercado. Toda cidade tem supermercado. Prestem atenção. Vocês que estão na grande cidade, vocês que estão na pequena cidade. Procurem, vocês vão achar o sistema de geração de frio e o sistema de geração auxiliar de energia. Comecem a prestar atenção como esses sistemas geram barulho. É o mercado do lado da sua casa. É o mercado no seu bairro. Eu já fiz laudo para supermercado, eu já fiz laudo para shopping center, eu já fiz laudo para marcenaria, eu já fiz laudo para marmoraria, eu já fiz laudo para casa noturna, para bar, para boate, para restaurante. E algum desses que eu falei, ele tem na sua proximidade. Marco, na minha cidade não tem nada. Lembra da história do Fusca Azul? Lembra da história do Fusca Azul? Você pode não estar presente, mas quando você entrar em um ambiente com ouvidos de engenheiro, buscando incômodo, buscando níveis sonoros, buscando sons estranhos, vocês vão perceber que o mercado está mais próximo do que vocês imaginam. Pessoal, é com grande satisfação que eu tenho vocês aqui hoje, então. Compartilhem as minhas divulgações com os amigos de vocês que precisam de uma referência, de um guia, e eu posso ajudar vocês com a acústica. Legitimamente, eu posso fazer com vocês o que eu tenho feito com os meus alunos, e trazendo engenheiros com experiência mínima ou nula na área de acústica a ser referência no mercado em que se encontra. E hoje não só eu formo engenheiros que trabalham com acústica, eu formo empreendedores que passaram a ter acústica como uma das principais atividades do seu negócio. Desde uma consultoria autônoma individual até uma consultoria dentro do mercado que se encontra. Tem uma perguntinha, ó. Marco, como é o mercado para trabalho de laudos acústicos na cidade do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro eu tive aí na semana retrasada, talvez. Eu fiz um laudo para uma construtora.
a construtora precisa obrigatoriamente atender a NBR 15575. Atendendo a NBR 15575, ela demanda o projeto e, pós-obra pronta, um laudo para evidenciar a qualidade acústica daquele laudo. Vocês lembram quando eu falei aqui no começo da live da embarcação? Eu embarquei em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu vou mostrar a foto para vocês. Eu vou postar aqui no meu perfil do Instagram. Então, as embarcações que eu avaliei, que eu fiz o laudo no passadiço, eu fiz o laudo na sala de comando, eu fiz o laudo na sala de painéis, eu fiz o laudo na cozinha, eu fiz o laudo na academia, eu fiz o laudo na sala de televisão, eu fiz o laudo nas cabines, eu fiz o laudo na sala de máquinas, na Baía de Guanabara. Fora isso, nós temos as empresas que podem potencialmente gerar ruído e obrigatoriamente precisam apresentar um laudo na sua licença ambiental. E o comércio, semana retrasada eu indiquei para um aluno, me liga uma pessoa do Rio de Janeiro que está processando o vizinho por causa do ruído do ventilador. O ventilador de teto gera uma vibração no piso, no caso da moradora do nível superior, e esse piso gera um ruído, e esse ruído gera um incômodo. Ela acionou o vizinho na justiça e precisava de um laudo técnico para poder evidenciar aquilo que ela estava questionando, o incômodo pelo barulho. Então, todos esses mercados que eu falei no Rio de Janeiro estão presentes. No Rio de Janeiro também fiz um laudo para refinaria, que é uma instalação de grandes dimensões, então uma coleta muito intensa de pontos para garantir que o nível no entorno, na vizinhança lindeira, nas áreas habitadas vizinhas, não eram afetadas pelos níveis sonoros gerados pela empresa. Então assim, Brasil, resolução número 1 do CONAMA de 1990. Então uma referência nacional sobre a emissão e emissão de ruído. Então, todo o território nacional ele vai estar orientado por essa norma. O Estado ele pode apresentar um limite mais restritivo e apresentar uma metodologia diferenciada, e os municípios podem apresentar uma metodologia mais restritiva, mais específica, para avaliação e controle do ruído. Mas 100% do território nacional ele é regido e referenciado pela resolução número 1 de 1900 do CONAMA. A gente trazendo isso para alguns aspectos legais mais próximos, nós temos o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, perturbação da paz e sossego. As pessoas não podem gerar níveis sonoros que incomodam nos ambientes de trabalho e nos ambientes residenciais, ou seja, todos, né? Não podem. Artigo 42 da Lei de Contravenção Penal. E as empresas precisam obrigatoriamente cumprir a legislação ambiental. Artigo 54 da Lei 9605, crime ambiental. Então, sim, a poluição sonora explicitamente, no artigo 54 da Lei 9605, é um crime ambiental. E as empresas respondem por esse crime ambiental caso superem os níveis sonoros acima dos limites legais. Rio de Janeiro, eu estava em Volta Redonda pela quarta ou quinta vez avaliando uma grande empresa de Volta Redonda. Quem é de Volta Redonda, para poder situar, é a maior empresa da cidade. O Ministério Público exigiu o controle e exigiu que a empresa apresentasse um laudo evidenciando a adequação dos níveis sonoros no entorno. Nenhuma empresa tem o direito de invadir a casa das áreas vizinhas com níveis sonoros elevados. E esse direito ele é resguardado na legislação federal, na legislação estadual e na legislação municipal. Lembrando que a federação, o estado e o município eles são concorrentes na legislação ambiental. E nenhum pode ser menos restritivo do que o mais abrangente. Ou seja, a lei estadual não pode ser menos restritiva do que a lei federal.
e a lei municipal não pode ser menos restritiva do que a lei estadual. Marco, na minha cidade já existe jurisprudência, os tribunais já entendem que nenhuma lei municipal pode ser tolerante ao ruído quando comparado com a legislação federal. Marco, qual que é a legislação federal? Anotem aí, ó, NBR 10.151. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou encerrar aqui porque eu vou preparar material, porque os meus alunos vão estar com a oportunidade de fazer um evento presencial essa semana e botar a mão na instrumentação e verificar na prática como que nós, engenheiros, podemos trabalhar para reduzir os níveis sonoros e gerar negócios para a gente. Há mais uma aqui, ó. Na oportunidade em que tiver no Rio de Janeiro ou cidades vizinhas, estou à disposição para lhe acompanhar, auxiliar no trabalho. Cara, vai ser uma satisfação. Eu verdadeiramente estou aqui para ajudar vocês. É claro que não tem ninguém bobo. Bobo aqui, como se diz, já fez muita coisa. Então sim, eu tenho um curso para vender. Mas sim, genuinamente eu quero ajudar vocês, independente de serem meus alunos. Pessoal, um grande abraço para vocês. Eu agora realmente preciso encerrar, porque eu tenho mais atividade para fazer. E atividades dentro da acústica que eu quero ensinar a vocês. Ah, mais uma pergunta aqui, ó. Marco, como posso tratar os honorários no mercado da acústica? Quero começar a trabalhar na área, na próxima live gostaria de saber mais. Erasmo, conta comigo. Me lembra que eu vou falar para vocês a formação de honorários. É bem interessante. Marco, é muito caro. Não, não é muito caro. Quanto você pagaria para ter aquele problema que te dói resolvido? Eu sou metido a churrasqueiro. Um belo dia, eu querendo fazer 3 coisas ao mesmo tempo, eu cortei meu dedo. Mas eu tenho assim uma fraqueza com esses negócios de sangue e eu fiquei bastante abalado. Ah, mas eu pagaria qualquer coisa para ter alguém ali do meu lado que fosse fazer um curativo para mim. Pagaria. Eu pagaria por um remédio para dor de cabeça, eu pagaria por combustível para alimentar o meu carro, eu pagaria por uma orientação. Então as pessoas pagam para vocês resolverem os problemas delas. Eu vou ensinar para vocês como que a gente pode precificar. Pessoal, um grande abraço. Amanhã tem live de novo.